E aí, meu povo? E aí, tudo bem com vocês? Muito boa noite para você que me segue aqui no Instagram e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que está chegando aqui no YouTube nessa gravação. Para você que não sabe, eu levo essa live para o YouTube. Eu gravo a live e disponibilizo no YouTube, mas eu não disponibilizo por muito tempo. O que é que eu estou fazendo a pedido de algumas pessoas? Eu estou disponibilizando esta live no YouTube, pelo menos durante o tempo da quarentena. Por quê? Porque se você não me conhece, eu sou o Vitório Santos, tá? Eu sou advogado, sou empreendedor digital e sou escritor. Na verdade, eu não sou nada disso. Eu estou cada uma dessas funções, cada uma dessas atividades. Por que eu falo que eu estou? Porque eu parto do princípio que nós somos apenas uma coisa, a imagem e semelhança do Criador. Creia você ou não no Criador, eu creio pelo menos, e isso não vai fazer diferença se você crê ou se você não crê. Pelo menos na minha vida isso não vai fazer diferença. Isso só vai influenciar na sua vida e talvez nas pessoas que te rodeiam. Mas na minha vida não vai influenciar, porque a minha vida é a minha vida. Então eu preciso crer ou não crer. Não importa se você crê ou não. Isso é coisa sua, isso é pessoal seu. Não se sinta magoado ou magoada por conta disso, pelo que eu falei, mas isso só depende de você. A sua vida é a sua vida, não é a minha vida. E as pessoas me solicitaram, pediram para que eu disponibilizasse esses conteúdos que eu estou fazendo todas as quartas-feiras, às 20 horas e 5 minutos. Todas as quartas-feiras, às 20 horas e 5 minutos, eu disponibilizo aqui a live referente aos temas do meu livro. Qual é esse livro? O livro é O Homem do Tempo. Eu não sei se você já ouviu falar, se não ouviu, você vai ouvir agora. Esse é o livro, tá? O Homem do Tempo. É um livro que ele ensina, na verdade, como você pode aproveitar melhor o seu tempo, como você pode utilizar o tempo ao seu favor, porque muitas pessoas acham que o tempo é o nosso inimigo, só que o tempo não é o nosso inimigo. Eu falei isso na live da quarta-feira passada. O tempo, ele é o nosso aliado. E se você souber utilizar bem o seu tempo, você vai ver que ele é o seu aliado e que ele age a favor de você e não contra a você. Só que, para você saber utilizar bem o seu tempo, você tem que definir prioridades. Eu falei aqui da última vez, eu tenho um tema desse que eu vou falar sobre esse tema, que não tem como você gerir o seu tempo. As pessoas vão para a faculdade, por exemplo, para aprender como gerir o próprio tempo. Só que elas não entendem que o tempo não pode ser gerido. E existem dois tipos de tempos, na verdade. E esses dois tipos de tempo, ele tem a definição lá na Grécia. A definição desses dois tipos de tempo é pelos gregos, os gregos que definiram. E nós sabemos que os gregos, eles têm adoração por outros deuses, né? Mas a teologia fala desses dois tipos de tempo, que é o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. Os gregos, a mitologia grega, ela fala em deuses. Já a teologia, ela fala no tempo de Deus. O tempo de Deus e no tempo dos homens. O tempo de Deus é Kairos, que é o tempo em que não há dias, meses ou anos. Na verdade, é o tempo em que você deve buscar as coisas, buscar a Deus, esperar no tempo dele e fazer a sua parte. Já o tempo de Cronos é o tempo que nós não podemos controlar jamais, de maneira nenhuma. O controle dele é feito em segundos, horas, dias, semanas, meses e anos. Esse é o tempo de Cronos. É o tempo que você não consegue, jamais você vai conseguir controlar esse tempo.
O que você consegue, por exemplo, é gerir as suas prioridades, as suas metas, os seus objetivos. E isso vai fazer com que você possa automaticamente estar fazendo a gestão do seu tempo. Mas não porque você consegue fazer a gestão. Porque eu já expliquei aqui que gestão a gestão é você modificar, é você ter controle. Isso é gestão. É você poder modificar no momento certo, é você poder alterar no momento certo, é você poder modificar, voltar ao que você já fez e corrigir aquilo que você fez de errado, por exemplo. A gestão é isso. Mas a gestão do tempo tem como corrigir? Não tem como corrigir. Mas qual o tema de hoje? E esse tema eu vou deixar disponível lá no YouTube. Então, aqui o tempo, o tema dele, que é o tempo de Deus, ele vai ficar disponível apenas por 24 horas. E se você assistiu durante esse tempo, isso significa que você não precisa ir lá no YouTube para assistir. Se você quiser, tem outros vídeos, inclusive as pílulas do conhecimento que eu disponibilizo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Lá no YouTube, eu disponibilizo um vídeo que vai trazer crescimento para a sua vida, que vai trazer crescimento profissional para você, crescimento espiritual para você. Inclusive, o tema de hoje da minha pílula do conhecimento foi quem você está seguindo. Eu não disponibilizei aqui ainda no Insta, porque na verdade eu não disponibilizo todas as pílulas aqui, porque eu tenho poucos seguidores aqui. Ah, mas no YouTube você não tem tantos seguidores quanto no Insta. Mas no YouTube as pessoas, elas interagem mais, né? Eu tenho mais benefícios com o YouTube. Então, se aqui eu vejo que não tem pessoas interessadas em crescer, porque o meu conteúdo, ele é exclusivo para isso, é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento pessoal, é para a sua saúde mental, é para a sua saúde financeira e para empreendedorismo, para que pessoas possam empreender de verdade. E eu disponibilizo esses conteúdos lá no meu canal do YouTube. Tem mais de 60 vídeos, mais de 70 vídeos no meu canal que você pode escutar, você pode assistir para que você possa aprender mais sobre empreendedorismo, sobre gestão do seu negócio, sobre desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento, treinamento do seu colaborador, por exemplo. Então, esse tema aqui específico, ele só está na quarta-feira disponível, às 20 horas e 5 minutos. Se você vier aqui no meu perfil do Instagram, que é o vitoriosantos.adv, @vitoriosantos.adv. Se você está no YouTube, segue lá. E se você já está no Insta, você pode ir lá para o YouTube para ver outros vídeos que eu disponibilizo para você, tá bom? Então, vamos deixar de enrolação e vamos seguir com o tema, o tempo de Deus. Caramba, como assim, Vitório, o tempo de Deus? O que é o tempo de Deus? O que você se refere quando você fala no tempo de Deus? O tempo de Deus, se você não sabe, não é o mesmo tempo que o tempo dos homens. Eu já diferenciei aqui no início, Cronos e Kairos. Cronos é o tempo dos homens, é o tempo do relógio. Kairos, segundo a teologia e segundo a mitologia grega, é o tempo de Deus, é o Deus do tempo, por exemplo. Mitologia grega fala sobre o Deus do tempo. E a teologia fala sobre o tempo de Deus. Mas a teologia, ela tem confirmação bíblica quando fala em Kairos? Não, ela não tem a denominação Kairos, mas ela traz a definição do tempo de Deus, por exemplo. Ela traz o que é o tempo de Deus, o que é o tempo de Deus para nós e o que é o tempo de Deus para Deus. Então, existe uma separação do tempo dos homens e do tempo de Deus. Muitas pessoas, elas esperam, por exemplo, receber muitas coisas na vida. Olha, eu fiz muitas coisas boas agora, eu doei muito, eu plantei, eu estou investindo e eu não estou vendo o resultado. Eu pensava muito assim, nesse sentido, no início da minha carreira. Eu pensava, poxa, eu estou fazendo tanta coisa, estou disponibilizando tantos vídeos, né? Até agora, até um ano atrás, eu estava pensando assim, estou disponibilizando tantos vídeos, trazendo crescimento para as pessoas, conteúdos gratuitos
para as pessoas, por que eu não estou tendo resultado na vida? Por que eu não fiz nada ainda? Por que eu não construí nada ainda? Na verdade, eu só não estava esperando o tempo certo para fazer. Porque a partir do momento que eu estava disponibilizando o conhecimento para você, eu estava compartilhando esse conhecimento e fazendo você crescer, eu não estava vendo, mas teve pessoas que cresceram, teve pessoas que conquistaram até liberdade financeira com conteúdos que eu fiz. E foi conteúdos que eu fiz lá 2, 3, quase 3 anos atrás, do marketing digital. Pessoas que aprenderam a utilizar esses conteúdos para o negócio e fez o negócio crescer. Eu nem sabia, eu fiquei sabendo agora. Então, tem, por exemplo, coisas que você só vai viver depois de 5 anos. Coisas que você está plantando agora, que você só vai viver depois de 5, 10 anos na sua vida. E aí você vai entender, poxa, há 10 anos atrás, por exemplo, o Paulo Vieira, ele não tinha muito dinheiro assim, né? Hoje ele tem a Febracis, ele tem outros negócios, a Febracis é milionária. A Febracis, ela está presente em eu acho que 40 países, se eu não me engano. Então, assim, praticamente há 10 anos atrás, o cara não tinha nada. Se tinha, era pouca coisa. Mas ele estava criando, ele estava construindo. E não estava vendo o resultado logo no início, porque não era o tempo de Deus para a vida dele. Ele é um cara cristão. E não era o tempo de Deus para a vida dele ainda. Por quê? Eu já vou te explicar qual é o tempo de Deus e qual é o tempo dos homens. E isso varia de acordo com a vontade do Pai e não a nossa vontade. Mas a gente pode fazer alguma coisa? Sim, nós podemos fazer alguma coisa para que quando o tempo de Deus chegar, nós estejamos prontos, nós estejamos preparados. Então, você vai poder fazer alguma coisa para que, quando o tempo de Deus chegar na sua vida, você esteja pronto, você esteja pronta. E você possa receber aquilo que você espera ou esperava. Porque muitas vezes você nem espera mais. Muitas pessoas desistem de esperar, ou seja, perdem a esperança, porque ainda não recebeu aquilo que ela esperava no tempo dela. Só que não era o tempo dela. Era o tempo de Deus. Ah, mas as pessoas não acreditam em Deus. Poxa, você não acredita em Deus, mas você não recebeu. Você acreditando ou não vai fazer diferença? Porque o livro O Segredo, ele fala na crença. Só que é uma crença diferenciada. Qual é o tipo de crença? A crença diferenciada que eu me refiro é você crer até que se manifeste. É você crer até que se manifeste. Isso está na Bíblia. Creia até que se manifeste. O Segredo fala. E ele fala, olha que o livro O Segredo, ele fala do universo, das leis universais. Por exemplo, na minha concepção, o que eu entendo sobre isso é que Deus, ele foi o criador do universo. Existem sim as leis universais. É claro, são princípios, e principalmente princípios bíblicos, e princípios que devem ser cumpridos para as pessoas que querem alcançar algum objetivo, principalmente se esse objetivo for da vontade do Criador. Então, há pessoas que são milionárias e que não creem em Deus, mas elas cumprem os princípios. E os princípios, eles estão elencados na Bíblia. Então, as pessoas que são milionárias e que elas não creem em Deus, elas doam, elas ajudam outras pessoas, elas disponibilizam conteúdos para outras pessoas, elas buscam ajudar outras pessoas, elas têm uma ONG, uma entidade filantrópica, elas contribuem, por exemplo, para o Médicos Sem Fronteiras. Então, essas pessoas que são milionárias, elas têm, pelo menos com elas, o cumprimento de princípios. E é isso que faz com que elas sejam mais prósperas, porque elas sabem dar e dar no momento certo. E eu acho que mais importante disso tudo é que elas sabem também esperar. Elas sabem esperar o tempo certo. Elas entendem que isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Trazendo essa introdução do que fala o meu tema aqui, o tempo de Deus do livro O Homem do Tempo, eu vou entrar agora no tema e vou falar o que é o tempo de Deus
e como você pode viver o tempo de Deus na sua vida, tá bom? Então, para as pessoas que acreditam nisso, acreditam que há um Deus, um Criador, sabe que o tempo de Deus não é o mesmo do nosso. O nosso tempo não é o mesmo do de Deus. Mas, se você acredita, saiba que isso não importa neste momento. O que importa é que você busque. Você busque primeiro, acredite até que se manifeste. Se acreditando, veja bem, você acreditando ou não, importa que você acredite. Estou falando em Deus. Se você não acredita em Deus ou se você acredita em Deus, neste momento não importa muito. Mas o que importa é que você acredite até que se manifeste. E isso é bíblico. Para quem acredita, tá ótimo. Para quem não acredita, também tá. Por quê? Porque há comprovações que isso é verídico. Eu não vou te falar as pessoas que conquistaram através dessa forma. Eu vou fazer com que você busque. Porque se você não busca, você não acha, você não encontra. Só encontra quem busca. Isso também é bíblico. E, por incrível que pareça, cara, o que eu busco ensinar aqui, é claro que eu busco ensinar o que está na Bíblia. Por quê? Porque eu sou um estudioso da Bíblia. E por conta disso eu busco ensinar o que está lá. Por quê? Porque o que está lá, os princípios que estão lá na Bíblia, eles fizeram... Eu acho que... Eu não acho, na verdade, todas as pessoas que seguiram esses princípios, acreditando ou não, conquistaram coisas imensas na vida. E você pode ser uma dessas pessoas, tá bom? Então, se você crê ou não, não vai importar muito. O que importa é que você creia naquilo que você acredita que vai conseguir, que vai conquistar, que vai obter, que vai alcançar, tá bom? Sem desistir. Creia até que se manifeste. Então, caso você não acredite em Deus, não precisa ler este capítulo aqui. Se você não crê em Deus, você não precisa ler. Mas saiba que este tema aqui, ele traz uma forma de você aproveitar melhor o seu tempo. Não é só um tema religioso, porque aqui eu não trato de religião. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa religiosa. Não tem essa de, não, a igreja tem uma regra que você tem de seguir porque é regra da igreja. Vou te falar uma coisa. As regras o homem que cria. Os princípios vêm de Deus. Tudo que é criado pelo homem é passível de ser quebrado. Eu estou dizendo que você deve quebrar a regra que a sua igreja cria, que o seu ministério cria? Não. Por quê? Porque você vai estar em desobediência. Eu não estou dizendo que você deve quebrar. Eu estou dizendo que se essas regras elas não vão de encontro com os princípios bíblicos, você não precisa seguir. Mas, poxa, Vitória, quer dizer que eu não posso quebrar as regras, mas que eu também não preciso seguir? Exatamente. Se você não se sente bem em cumprir essas regras, por exemplo, você pode sair do ministério. Você pode procurar outro ministério. Sabe por que eu falo isso? Porque a igreja, ela, no início dos séculos, quando a igreja surgiu, ela não era uma instituição física. A igreja era uma reunião de pessoas que se reuniam em locais de abrigo para que pudesse cultuar ao Senhor, cultuar a Deus, ao Deus deles, ao Senhor Deus. E assim que surgiu a igreja, a instituição igreja, e aí o homem foi modulando conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, e surgiram as regras. E infelizmente, algumas regras, elas são religiosas. E por conta dessas regras religiosas, muitas pessoas se afastam desse Deus maravilhoso que eu conheço. Muitas pessoas não seguem a Jesus. Jesus quebrou todos os paradigmas que pôde quebrar, porque Jesus não era religioso. Os escribas, os fariseus não gostavam de Jesus, porque Jesus ele veio para confundir os sábios. Jesus ele veio para quebrar regras. Jesus ele não era dominável. Então os homens daquele tempo queriam dominar Jesus. Jesus não era dominável. Jesus nunca foi dominável. Primeiro que Jesus é Deus. Se fez como homem. Se fez carne para mostrar que é possível
você também fazer o que ele fez ou fazer coisas maiores. Nós hoje estamos alcançando mais pessoas do que Jesus alcançou naquele tempo. Por quê? Porque nós temos a internet, e a internet ela foi criada pelo homem. Ela, na verdade, ela já existia a fonte de internet. Isso são códigos, são leis universais. E essas leis universais nós só modulamos conforme a nossa convivência. Se você tiver esse entendimento, você vai entender que você não precisa ser uma pessoa religiosa para aceitar a Jesus, para fazer o que Jesus fez, para seguir a vontade de Jesus. Por exemplo, eu tive a oportunidade ontem de obter aí 15 mil seguidores, por exemplo, 12 mil seguidores, comprando esses seguidores. Mas o que é que eu fiz? Falei, olha, eu não vou pegar atalhos, porque esse atalho aqui, eu sei que não é da vontade do meu Criador. Porque quando for da vontade dele, eu vou alcançar 15, 50, 100, 200, 1 milhão, como muitas pessoas têm. Mas esse é o meu objetivo, de alcançar as pessoas apenas? Não, porque para mim não importa se eu tenho 10, ou se eu tenho 100, ou se eu tenho 50 seguidores. O que importa é que eu esteja contribuindo para a vida desses seguidores. Então, se você está me seguindo agora e você está consumindo esse conteúdo e esse conteúdo está fazendo sentido para a sua vida ou está melhorando a sua vida de alguma forma ou da sua empresa, do seu negócio, isso para mim é mais importante do que ter seguidores. Eu não me importo se 100 pessoas curtiram o seu post. O que importa é que no momento em que uma pessoa estiver, por exemplo, passando por uma situação difícil na vida dela, ela veja o meu post lá e olha assim, caramba, o que Vitório falou é verdade. Poxa, eu não tinha visto por essa visão, por esse lado. Eu vou aplicar na minha vida. Poxa, eu vou aplicar isso, vai melhorar a minha vida. E se melhorou a sua vida, se eu alcancei uma pessoa, apenas uma pessoa. Flávio Augusto fala, olha, não importa se eu tenho 2 milhões de seguidores. O que importa é que se eu conseguir transformar um seguidor em empreendedor, eu já vou ter cumprido a minha missão. E é isso. Então, para que você possa aproveitar melhor os seus objetivos, você pode ler a parte deste tema, sendo ateu ou não, tá bom? Eu não estou aqui criticando a sua posição de ateu ou de cristão ou de religioso. Eu estou dizendo que Cristo nunca foi religioso e ele nunca te disse para ser uma pessoa religiosa. Ele te falou para você cumprir princípios. E é esses princípios que vai fazer com que você alcance seus objetivos de forma automática, tá bom? Então, caso você creia que há um Deus e que ele é o criador de todas as coisas, principalmente do universo, das leis universais, já deve ter ouvido falar que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. É isso aí. Onde está escrito isso, Vitória? Onde você tirou isso? Que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Eu tirei nas Escrituras Sagradas. Se você for seguir as Escrituras Sagradas, lá em 2 Pedro 3:8, 2 Pedro 3:8, eu não vou ler aqui. Por que eu não vou ler? Eu posso até ler para você. Porque, na verdade, tem depois no 9... Olha, no 8 fala que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então ele pode agir em um dia como pode agir em 1000 anos. Você entendeu? É assim que funciona para Deus. Para nós não. Para nós o tempo de Cronos é o tempo de Cronos. Um dia é um dia, um ano é um ano. Tá bom? Eu vou ler aqui o 9. Eu vou ler o 9. Por que eu vou ler o 9? Porque o 9, ele traz um complemento para isso. O Senhor não retarda. Em algumas Bíblias, por exemplo, na King James, fala que ele não tarda, por exemplo. Ele não deixa para depois. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia,
Algumas pessoas dizem assim, poxa, Deus tarda, mas não falha. Na verdade, Deus nunca tarda, Ele nunca deixa para depois, Ele age no tempo certo. Só que não é o meu tempo, não é o seu tempo, é no tempo dele. E Ele não tarda, Ele age no momento certo. E essa palavra aqui, 2 Pedro 3,9, que é a continuação do 8, que fala que o tempo de Deus é como mil anos, é como um dia é como 1000 anos. No 9, que é logo depois, ele fala que Deus nunca tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele não quer que você se perca no tempo. Ele não quer que você se perca no amor, dinheiro. Ele não quer que você se perca na sua soberba, por exemplo, quando você ficar grande. Ah, eu tenho 15 mil seguidores. Hoje eu tenho 495 seguidores. Né? Quase 25 deles foram um teste que o rapaz que ia conseguir os seguidores fizeram. Então eu tinha 476 seguidores, na verdade. Mas esses seguidores que estão hoje na minha conta aqui no Insta não são seguidores que... Eu não sou careca não, tá, gente? Isso aqui é a falha. Meu cabelo é ralo, tá bom? Eu não sou careca, tá? Meu cabelo é ralo. Esses seguidores, nenhum é do meu nicho. Nenhum faz parte do meu ramo de atividade. Então, essas pessoas, elas não adiantam ser minhas seguidoras porque elas não fazem parte do meu ramo de atividade. Algumas podem seguir sim o que eu falo, porque eu trago a parte do desenvolvimento pessoal para essas pessoas, da inteligência emocional, da qualidade de vida. Sim, elas podem consumir o meu conteúdo, que são conteúdos de forma gratuita que eu disponibilizo aqui, mas que elas, por exemplo, se elas me indicarem, elas podem até trazer algum tipo de benefício, mas pelas atividades dessas pessoas, atividades profissionais, isso não vai influenciar na minha vida, porque não é do meu nicho, entendeu? Então não adianta eu ter 15 mil seguidores que não vão nem escutar o que eu estou falando. Para mim não faz diferença. Se eu tiver 1, 2, 3 que escuta, mas que aplica na vida, que vai melhorar a vida, que vai fazer uma diferença na vida dessas pessoas, já cumpri a minha missão, tá bom? Então, esse é o tempo de Deus. 1000 anos como um dia como 1000 anos. Bom, isso não faz muito sentido, não é mesmo? Para muitas pessoas não há sentido nisso. Poxa, um dia como 1000 anos é como um dia, mas não é para fazer sentido. Deus, ele não traz as coisas com sentido, ele traz as coisas de acordo com a vontade dele. Você entendeu? Então, os escribas, quando Jesus agia de forma diferenciada, para eles não fazia sentido. Mas por que ele agia de forma diferenciada? Para mostrar que ele não é dominado pela religião. Não é a religião que ele segue, é o Criador. E o Criador, ele não tem paradigmas, ele não tem regras, ele tem mandamentos. E esses mandamentos estão baseados nos princípios que ele determinou. Qual a diferença de regra e mandamento? Regra pode ser quebrada, é criada pelo homem. Mandamento é criado por Deus. E o descumprimento desses gera consequências. Algumas consequências são muito graves, outras são menos graves e outras são leves, de acordo com aquilo que você descumpriu do mandamento. Deus é carrasco? A escolha é sua. E eu vou mostrar para você aqui em mais uma passagem bíblica que a escolha é sua. Mas Deus, ele te ensina o melhor caminho. E eu já vou te comprovar isso agora. Bom, mas não tem que fazer sentido. Pois as coisas que não são encobertas para o homem, elas não devem ser reveladas. Então, coisas que não são encobertas para o homem, elas não devem mesmo ser reveladas. Então, há mistérios, por exemplo, no universo, como que surgem as estrelas. O homem tenta até descobrir, mas muitas coisas o homem não consegue descobrir. Por quê?
porque elas não são para serem descobertas mesmo. Não é da vontade do Criador. E se não é da vontade do Criador, por que o homem vai descobrir? Pode ser que no momento certo venha descobrir. Até coisas da sua vida, coisas que acontecem na sua vida, pode ter um momento certo para acontecer que você não entende agora. Poxa, eu não entendo, eu estou fazendo isso, pô, estou ajudando um monte de pessoas, pô, eu estou fazendo doações, poxa, eu estou servindo na igreja, poxa, eu estou servindo aqui como voluntário e a empresa não me contrata. Há tempo para todas as coisas, querida. Há tempo para todas as coisas, querido. E há um tempo diferenciado, que é o tempo dos homens e o tempo de Deus. Tá? Então, até o tempo dos homens, há um tempo exato. Por exemplo, para você adquirir conhecimento com maestria, que é uma média de 10.000 horas. Não está em anos. Em anos vai depender da quantidade de tempo que você disponibiliza para alcançar essa maestria. A maestria, segundo alguns pesquisadores estudiosos, ela é alcançada com 10.000 horas. Pode ser 10.000 horas de trabalho, 10.000 horas de ensino, da forma que eu estou fazendo aqui. Pode ser 10.000 horas de estudo apenas, mas somente o estudo não é suficiente. Você precisa praticar. Estudo, conhecimento sem prática é desconhecimento. Por quê? Porque o conhecimento sem prática ele é esquecido. Já quando você pratica ou quando você ensina, você adquire mais conhecimento daquilo que você está ensinando. Você tem mais experiência, você conhece mais pessoas que estão passando por situações diferentes, mas que se aplicam àquilo que você está aprendendo. E você se torna um mestre. Um mestre a partir de 10.000 horas. Agora, se você dedica, por exemplo, 10 horas do seu dia trabalhando de forma prática, estudando ou ensinando, por exemplo, você vai cumprir essas 10 horas muito mais rápido. Agora, se você é uma dessas pessoas que vai para o Facebook ver a vida dos outros, vai para o Instagram ver aquela postagem que a sua vizinha, o seu vizinho está fazendo lá na viagem para Veneza, você está perdendo o seu tempo de vida. Ele nunca mais vai voltar. E o conhecimento, a maestria que você poderia estar buscando, você não vai conseguir alcançar naquele momento, porque você está perdendo o seu tempo, que não vai voltar mais. Você entendeu? É assim que funciona. Então, se você quer ser especialista, você alcança 1.000 horas, segundo Paulo Vieira. Você consegue alcançar através de 1.000 horas. Eu quero me especializar, por exemplo, em pessoas. Eu quero me especializar em inteligência emocional. Eu já tenho mais de 1.000 horas de estudo nessa área. Eu quero me especializar em desenvolvimento de pessoas. Eu estudo mais de 8 horas por dia, por exemplo. E dessas 8 eu busco aplicar pelo menos 2. Aplicar como? Criando vídeos, escrevendo livro. Olha, o livro O Homem do Tempo é uma forma de você aplicar aquilo que está sendo ensinado, que você está aprendendo. Só isso aqui, ó, eu tenho mais de 1.000 horas só por conta do livro, que tem 133 páginas. Eu tenho mais de 1.000 horas de conhecimento aqui. Por quê? Porque são 1.000 horas que eu estudei, pesquisei bastante para falar e disponibilizei aqui para que você pudesse adquirir esse conhecimento. Sabe de quanto tempo? Olha o tempo que você está economizando. Olha, digamos que aqui no meu livro eu gastei 1.000 horas. De 1.000 horas que eu gastei escrevendo esse livro e buscando conhecimento, você está economizando em 10 horas, porque você pode ler esse livro em 10 horas. Isso significa que você vai aprender em 10 horas? Não. Se você aprender e aplicar, é possível que você economize essas 1.000 horas que eu gastei. Olha o que o livro pode fazer na sua vida. Por isso que eu decidi escrever um livro. Porque esse livro ele vai fazer com que você cresça em um tempo muito menor do que eu consegui crescer em 1.000 horas. Entendeu? Por que eu leio tantos livros? O livro de Napoleão Hill, por exemplo. Vários livros dele eu leio. Por quê?
Porque os 30 e poucos anos que Napoleão Hill gastou na vida dele buscando conhecimento, fazendo pesquisas, melhorando a vida de outras pessoas, eu vou pegar toda essa experiência que há dentro de um livro que eu pago R$40 e vou aplicar na minha vida. Então hoje, quanto mais jovem você buscar conhecimento, mais conquistas na vida você vai ter. E tudo vai acontecer no tempo de Deus, não vai ser no seu tempo. Só que é conforme você busca, conforme você se doa, conforme você oferece para as pessoas, conforme você serve às pessoas. E é isso que vai fazer uma diferença na sua vida. É isso que vai fazer com que Deus decida agir em 1 ano, em 10 anos ou em 1000 anos, quando você não estará mais aqui, mas na sua vida. Tá bom? Então, nós fazemos tantos planos. Já estamos acabando, hein? Só temos 20 minutos de live. Nós fazemos tantos planos. Os que são disciplinados definem suas metas. Nós fazemos planos, mas as pessoas disciplinadas definem suas metas, colocam no papel, determinam quando que pretendem conseguir e quais são as metas que eu defini. E os meus objetivos curtos e objetivos de vida, que é o objetivo principal. O meu objetivo principal não vou falar para você porque eu não contei para ninguém. Mas meus objetivos curtos é ajudar pessoas. E isso eu já estou fazendo aqui de graça. As pessoas que são disciplinadas, ou pelo menos que adquirem tal habilidade, elas sabem que é necessário ter disciplina para isso, né? Para definir suas metas. É necessário fazer planos e segui-los. Para que nós possamos definir tais metas, não preparamos tantas coisas. Nós, na verdade, preparamos. Quem é disciplinado, prepara. Quem não é disciplinado, não prepara. Compramos passagens aéreas, ingressos, adquirimos bens. Tudo isto focando em um objetivo, principal ou não. Porém, de repente, tudo muda. De repente, as coisas começam a mudar na vida quando nós definimos o nosso objetivo. E aí, o que a gente faz nesse momento? Só que a gente pensa que essas coisas não acontecem conosco. Nós pensamos que as mudanças, as coisas ruins ou coisas boas, entre aspas, só acontecem com outras pessoas. Na nossa vida não acontece. Só que a gente se engana. E aí nós esperamos a nossa vida dar aquela reviravolta de repente. E aí você se pergunta, caramba, o que está acontecendo? Por que eu não me preparei antes para o Covid-19? O Brasil tem tantas crises, por que eu não me preparei para essa crise? Ah, eu não esperava essa doença. Isso é desculpa. Porque uma crise, ela pode mudar a história de um país, de uma nação, ou pode fazer com que mude a história de um mundo inteiro, como aconteceu com o Covid agora. Então você fez planos, eu fiz planos, todos nós fazemos planos. Só que os disciplinados definem suas metas e o tempo para alcançar. E buscam alcançar através de métodos, de formas para alcançar. Só que a gente define planos. Por exemplo, o Bolsonaro esperava que o Brasil fosse crescer no mínimo 4% nesse ano. Que o PIB crescesse 4%. Só que não foi possível. Por quê? Por conta do Covid-19. E isso não pôde se aplicar ao Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque a quarentena ela chegou em todos os lugares. Pequenas e até médias empresas chegaram a quebrar. Porque não se prepararam. Não tiveram fluxo de caixa, por exemplo, para poder investir esse fluxo de caixa no marketing digital. Tem pessoas que não estão investindo em marketing digital, que não investiram antes, mas que querem investir agora. Só que agora está mais caro. Só que agora você vai ter que se preparar. Você vai ter que aprender, buscar 1000 horas para aprender. Para se tornar especialista
ou vai ter de pagar alguém. Eu, por exemplo, eu cobro R$ 2.000 numa consultoria de marketing digital. Mas essa consultoria ela está inclusa, eu crio o site, eu faço a gestão da rede social, do Instagram, eu faço publicação no Google Ads com esse dinheiro. Digamos que a pessoa quer alcançar aí 2.000 pessoas. Olha, eu invisto 300, R$ 400 para alcançar pessoas. Se ela quiser mais, ela vai ter que tirar do bolso e investir mais, porque ela vai ver que dá resultado. Então a consultoria de marketing digital ela custa R$ 2.000, por exemplo. Mas ela traz todas as ferramentas, você não vai precisar esquentar a cabeça com isso. A consultoria empresarial, por exemplo, que eu faço, ela dá direito à gestão da sua empresa. Você não precisa se preocupar com a gestão, com treinamentos de funcionários, com, por exemplo, o que os meus funcionários podem aprender, o que meus funcionários recebem, o que eu posso dar para os meus funcionários de benefícios para fazer com que o funcionário se sinta bem, o colaborador, né? Que hoje não é mais funcionário, é colaborador. O que eu posso fazer com que meus colaboradores se sintam bem na empresa? Não procure outra empresa quando receber uma proposta melhor. E se você pensa nisso também, você é egoísta. Porque o melhor para o seu funcionário, você deve querer para ele ou para ela. Por quê? Porque é o crescimento que isso vai trazer para a vida deles. Se a sua empresa está crescendo, o seu funcionário cresce junto com você. E ele não ou ela não vai querer sair. E se sair, vai ser para empreender na empresa dele ou dela. É isso que eu defendo. É isso que fala. É isso que eu trago no meu método Adeus Emprego. Eu parto do princípio que se a pessoa consegue empreender, se o profissional consegue empreender para a empresa que trabalha, ela consegue empreender para ela mesma. Se o profissional do marketing multinível consegue fazer o negócio de outra pessoa crescer e ficar milionário, ela consegue se transformar bilionário o seu próprio negócio. Eu parto desse princípio. Eu acredito nisso. Mas isso tudo é busca. Só que as pessoas elas esquecem, elas não esperavam o Covid-19. E só que ela esqueceu de investir, de guardar dinheiro, de fazer investimento na bolsa, de investir em novos negócios. E separar dinheiro para momentos como esses. E aí ficam desesperadas. Empresas quebram, pessoas se matam por conta disso. Então você esquece que não é diferente com você. Você não é diferente de outras pessoas. O que aconteceu com elas pode acontecer com você e talvez vai acontecer com você. Então nós não estamos propícios a qualquer situação, boa ou ruim. Na verdade nós estamos propícios a essas situações. Mas as pessoas pensam que não. Então não é porque você vê acontecer com outras pessoas, através de notícias, que não irá acontecer com você. Lembre-se que aquele desconhecido é muito próximo de alguém que também não esperava por isso. Então a questão é, você está preparado ou preparada para que se acontecer com você? Você estava preparado ou preparada para o Covid, para a quarentena? Você estava preparado ou preparada para a crise? Então, nós estamos propícios a acontecer coisas boas ou ruins. Então, elas podem acontecer coisas boas também. Você pode obter sucesso em alguma área, de repente você pode bombar, como aconteceu com Rick Chester. Rick Chester teve sua rede social, seu YouTube bombando depois de um vídeo que o Flávio Augusto compartilhou. Flávio Augusto, foi através do Flávio Augusto que ele conseguiu. Mas a fé dele em Deus fez com que isso fosse possível. Foi no tempo de Deus. Olha que legal. O cara bombou no vídeo. Ele tinha o quê? 5 seguidores? 8 seguidores. E tinha 3, 4 vídeos. Mas esse vídeo em especial, que foi o vídeo da água, fez com que ele bombasse. E hoje o cara ele estudou pra caramba, ele se preparou, ele leu muitos livros antes disso. Ele se preparou. É isso que eu vou falar agora em 10 minutos, porque nós só temos 10 minutos. Então você precisa se preparar para que no tempo de Deus a oportunidade chegue para você e você esteja preparado ou preparada para alcançar, tá bom?
Então, situações ruins, mas aquelas situações boas também podem mudar a sua vida da noite para o dia, como aconteceu com o Rick. Talvez até rumo da sua próxima geração pode mudar também o rumo delas. Não é só o rumo da sua vida, mas o rumo das pessoas, dos seus filhos, dos seus netos pode mudar. Por exemplo, esse livro que eu escrevi, eu posso ser um best-seller nele. E eu vou ser, se Deus quiser. Mas eu quero mudar a vida de gerações com ele. Quando eu morrer, eu quero que depois de 100, 200 anos, como acontece com Napoleão Hill, depois de 100 anos, a vida das pessoas sejam mudadas através desse livro. Então eu posso mudar gerações com o que eu estou ensinando hoje. Então da noite para o dia isso pode acontecer com você. A diferença está no fato de estarmos prontos ou não para recebê-los. Você está pronto? Está pronta? Se não está, se prepare. Importa se no tempo certo você se preparou. Fez cursos, treinamentos, leu livros. Pois é. Cuidou da sua saúde física ou mental. Você está cuidando da sua saúde física? E da sua saúde mental? Você está vendo besteiras na internet? A vida dos outros? Ou você está buscando conhecimento que vai te ajudar a crescer? Importa se você praticou atividade física e etc. Então o mais importante é que nós temos o controle apenas do nosso presente. Você pode controlar o que tem hoje. Muitas pessoas vivem no passado, se preocupando com coisas do passado. Só que o que já passou, querido, querida, não faz mais parte da sua vida. Faz parte da sua história, que você pode contar depois que você vencer. Mas, se você ficar vivendo no passado, você nunca vai vencer. A única lembrança que nós devemos ter do passado é de coisas que nos fizeram crescer, que nos fizeram nos tornar pessoas melhores. A única coisa que nós devemos nos lembrar do passado. E no futuro, Vitório? Há pessoas que vivem também no futuro, se preocupando com o dia de amanhã, com o que vai comer ou com o que vai beber. Deus, ele fala isso através da Bíblia, para as pessoas não se preocupar, porque se Deus cuida dos lírios do campo, dos animais, das aves, por que não vai cuidar de você, que é o seu Criador, é o seu amado? Então, é possível? Não é possível você cuidar do seu futuro. Cuidar. Não é possível você ir para o seu futuro. Mas é possível você desenhar o seu futuro. Através de quê? Através de ações do presente. Você consegue desenhar o seu futuro por ações do presente. Como você age hoje, vai ser o que você vai se tornar daqui a 5 ou 10 anos. Ou no tempo de Deus. Esse é o tema de hoje. O tempo de Deus. Suas ações de hoje podem influenciar e irão influenciar daqui a 5 ou 10 anos, 15, talvez 20, talvez 40. Mas no tempo de Deus, se você crê. Como eu consigo acelerar isso? Intimidade. Intimidade com Deus. Seguir os princípios que Ele estabeleceu. Cumpra os princípios. Pesquise quais são os princípios bíblicos. Você vai achar os mesmos nas leis do universo. Só é o que você acredita. Se você crê no universo, tudo bem. É a sua vontade. Se você crê em Deus, tudo bem também. É a sua vontade. Mas pelo amor de Deus, não seja religioso o suficiente para afastar as pessoas da sua crença. Porque elas não vão crer em você, no que você está falando, se você é religioso tanto quanto, a ponto de ser extremo naquilo que você faz ou pensa. Tanto o excesso quanto o pouco, ele não faz bem. Só a diferença para Deus, o morno. O morno, ele é cuspido. Ou você é frio, ou você é quente para Deus. Jesus falou isso. Por que o morno?
Porque ele não quer ninguém morno, não quer ninguém fraco, não quer ninguém derrotado, caído, porque Deus não é derrotado. E ele ensina isso. Se ele ensina e você está morno, está derrotado, derrotada, isso significa que você não considerou o que ele ensina. Pois é. Agora vamos ao próximo. A Bíblia diz que Deus nos mostra 2 caminhos. Inclusive, ele nos ensina pelo qual nós devemos seguir. Qual o caminho que nós devemos seguir? Obrigatoriamente? Não. Ele fala assim, ó. Eu vou ler aqui para você. Vou ler para você rapidinho. Temos quase 5 minutos. Deuteronômio 30:19. Anota aí para você fazer. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, presta atenção. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, ou a tua semente. Ele te ofereceu a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Mas ele te dá um conselho. Escolhe, pois, a vida, para que viva a tua descendência e você. Você segue se você quiser, tá bom? Então, portanto, escolha o melhor caminho, sabendo esperar pelo tempo de Deus na sua vida. Se é que você acredita em Deus, é claro, você não precisa acreditar, tá bom? Mas saiba que há tempo para todo propósito. Há tempo para todo propósito, pois quando esperamos e buscamos, certamente alcançaremos. Esperamos e buscamos. Não é só esperar. Se prepare, busque conhecimento, leia livros, faça treinamento, participe de palestras, mas não somente espere. Certamente, se esperamos e buscamos, nós alcançaremos. Nunca, olha, se somente esperarmos, sem buscarmos, nós nunca o alcançaremos. E não passará apenas de um sonho. Muitas pessoas vivem apenas no sonho, porque não sabem buscar, não sabem se preparar para o tempo oportuno. E aí a oportunidade vem, e quando a pessoa se prepara como o Rick, dizem que foi sorte. Só que elas não sabem o caminho que essa pessoa seguiu. Não sabe o que ela passou antes disso para buscar, para estar preparada para alcançar. Quando a oportunidade, o tempo de Deus veio, quando o tempo de Deus veio para essa pessoa, ela alcançou, simplesmente isso, mas ela se preparou. Muitas vezes pedimos algo para Deus, criamos expectativas e ficamos ansiosos para receber. Mas saiba que primeiro será necessário estarmos preparados para então recebermos. Primeiro será necessário estarmos preparados. Então, se você não recebeu aquilo que você pediu a Deus ainda, é porque você não está preparado, não está preparada para receber. Primeiro esteja preparado, pronto. E então você vai receber no tempo de Deus. Se você for apenas um destes que pede e não se prepara, não busca, não faz a sua parte e não sabe aproveitar as oportunidades que vêm na sua vida, porque muitas vezes você pede a oportunidade que você não se preparou, simplesmente você vai perder as bênçãos. Então, não basta apenas querer, você terá de se preparar primeiro e estar pronto ou pronta para depois desfrutar daquilo que você tanto esperou. A esperança, a paciência e a preparação devem estar alinhadas ao seu propósito. E então você terá foco para alcançar. Esperança, paciência e preparação. Esperança, paciência, preparação. Para que você possa ter foco. Quanto a nós, cabe fazermos o possível no tempo oportuno para aproveitar as oportunidades que surgirem. Cabe a nós
nos prepararmos para aproveitar as oportunidades que surgirem. Ou seja, quando surgir, você tem que estar pronto ou pronta. Em relação ao que nós podemos fazer, ou seja, ao que você não consegue fazer, cabe somente a Deus, ao impossível. Mas o que você pode fazer, faça. Tá bom? E tenha certeza que o impossível, Deus vai fazer somente no tempo dele. Tá bom? Era só isso que eu queria compartilhar com você. O próximo tema, já estou acabando aqui, deixa eu ver qual vai ser o próximo tema. O próximo tema é sabedoria. O próximo tema é sabedoria. O que tem a ver sabedoria com o tempo? Você só vai descobrir na semana que vem. É isso que tem a ver a sabedoria com o tempo. E você vai entender que o tempo é aliado da sabedoria. E para se obter sabedoria, é preciso de tempo. Essa é a principal ligação, tá bom? Mas eu só vou falar na semana que vem. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa live, curta, compartilhe com pessoas, para que mais pessoas possam crescer também, possam receber essa palavra, que são palavras de bênçãos na vida delas. Se você quer abençoar a pessoa, faz isso. Agora, se você quer me abençoar, eu te peço que faça também. Porque eu estou te dando de forma gratuita, da forma que eu recebi. Tá bom? Se você quiser participar do meu método, Método Adeus Emprego, e saber mais, conhecer a parte de gestão, lá no método eu dou a consultoria de graça, mas é consultoria em grupo, consultoria de marketing digital, consultoria empresarial e consultoria jurídica. Tá bom? Eu dou essas consultorias de graça. E o meu livro também, ele sai de graça para você. Só que o livro ainda não foi publicado e quando for publicado que eu vou entregar, tá bom? Livro físico. Então, você que quer adquirir o meu método, vai lá no meu site, tem lá o método completo. Somente no método completo que tem esses benefícios, no método compilado, que é na Udemy, não tem. Por quê? Porque ele é 10 vezes mais, 15 vezes mais barato, quase 15 vezes do que o método completo. Ah, mas o método completo é super caro. Se você for levar em consideração só as consultorias, que custa R$2.000, mas a consultoria semanal em grupo é R$500. R$500 por mês. Tá? Então, 3 consultorias já deu 1.500. Eu não vou te falar o preço do método, mas as 3 consultorias em um mês já pagam o método. As 3 consultorias em um mês já pagam o método. Então, isso é para você, tá bom? Aproveite, vai lá no meu canal do YouTube. Se você já está no canal, curta, compartilhe, envia para as pessoas e comenta aqui o que você achou e o que tema você quer que eu traga aqui nas lives ou nos vídeos, tá bom? Comenta aqui. Eu te espero na próxima semana ou durante o decorrer da semana. Vai lá no YouTube que eu disponibilizei um vídeo, quem você está seguindo hoje, tá bom? Disponibilizei, tem outros lá para você. Grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até outro dia.